entender o mundo com Deus? Vamos ver o que Jesus fala sobre isso? Você já pensou sobre isso? Como entender o mundo com Deus? Como que é? Como que a gente pode entender o mundo com Deus? Sempre parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou então quando a gente mistura, a gente vai para esse lugar assim de injustiça, tipo, meu Deus, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Vamos entender isso conforme a metafísica de Jesus, a demonstração que ele deixou para nós, e aí diante dessa clareza, esse discernimento ele é feito de forma muito óbvia. Vamos lá, diz assim, ó. Tem uma parte aqui no capítulo 1 que diz exatamente isso. Milagres surgem na mente que está pronta para eles. Por estar unida, essa mente vai a todos, mesmo sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. A natureza impessoal dos milagres deve-se ao fato da expiação em si mesma ser uma só, unindo todas as criações com seu Criador. Como uma expressão do que és, na verdade, o milagre coloca a mente em um estado de graça. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião anterior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser teu irmão. Vamos compreender isso em relação a essa pergunta? Como entender o mundo com Deus? Milagre, que é essa mudança de percepção, é a aceitação da verdade como ela é e não duvidar da certeza que é existir como Deus e sim questionar aquilo que eu chamo de vida. Então, milagre é essa mudança, é essa reversão de pensamento. E isso só ocorre com a mente que está pronta, uma mente que se abre, uma mente, como eu acabei de dizer, é uma mente que questiona a ilusão e não questiona a verdade. Ela aceita a verdade do que ela é, mesmo sem que ela entenda de fato. Mas ela começa a confiar primeiro, para depois ela crer, ela vê na experiência que isso de fato é assim. Por isso que ele coloca assim, ó, mesmo que o trabalhador de milagre, e quem são esses trabalhadores de milagres? Todos aqueles que aceitam a sua única função, que é o perdão, que é olhar além das aparências, além da ilusão. E aí, essa natureza impessoal do milagre, ou seja, o milagre, ele desfaz esse senso de individualidade. Não tem alguma coisa acontecendo para beneficiar uma pessoa, por exemplo. É a ideia de existir imagens, de existir pessoa, é a ideia de existir. A separação é que está sendo desfeita. Então, o milagre coloca essa aceitação da expiação e coloca a mente nesse estado de graça, de ser, de existir, de ser natural. Então, essa mente, ela dá boas-vindas, né? Quando a gente fala essa mente, é a própria consciência, ela dá as boas-vindas, ela se abre para a certeza do que ela é. Então, o anfitrião, que é colocado aqui com a letra maiúscula, que é o anfitrião interno, que é a própria percepção corrigida, ela se une, ou seja, ela dá boas-vindas àquilo que foi colocado para fora, que é colocado aqui como um forasteiro que está lá fora. Então, é a aceitação que não tem nada lá fora, só tem a existência, só tem existir, que é Deus. Então, não tem mais uma negação, não tem uma existência que agora está se percebendo aqui, e aí ela imagina que está sendo ameaçada, então ela fica rejeitando, ela fica fazendo essa seleção assim, ó, isso eu aceito, isso eu rejeito, isso eu aceito, isso eu rejeito. Esse é o mundo dual, é o mundo da individualidade, da dualidade. Então, isso está sendo desfeito na consciência porque ela está aceitando o seu estado de unicidade. Ela é uma com Deus, não há separação, nunca houve separação. E a lição de hoje, que é a lição 160, é exatamente esse é o convite.
que diz assim, ó: estou em casa. O medo é o estranho aqui. O medo, o que é o medo para a metafísica de Jesus? O medo é a ideia de separação. Então, a consciência que é total, que é todo, ela se fragmentou porque ela ficou ciente desse pensamento, desse efeito do pensamento de separação que questiona quem sou eu, que na realidade é uma afirmação. Surge essa consciência e para responder, para resolver isso, ela se fragmenta para não olhar para esse medo que ela sente, que é esse medo de Deus, porque ela se vê agora excluída, fora, ela está dentro da existência, mas ela se vê fora, então agora, para resolver isso, ela se fragmenta. Então, é como se ela, sendo a dona da casa, né, ela diz que ela se coloca fora da existência. Dona da casa aqui é assim, ó, ela é a própria existência, agora ela se exclui e diz que o que está lá é o medo. Então, ela está sendo comandada pela separação, dirigida por crenças, mas o seu poder não mudou. O poder dessa consciência é o mesmo de Deus, e esse poder é o poder de decidir, de como ela acreditou na separação, agora a postura é o inverso, é começar a confiar na verdade e olhar para as ilusões como irreal. Então, é isso que essa lição está sendo convidada hoje. E aí ele põe assim, ó: como seria fácil essa mudança se apenas você, consciência, dissesse isso? Esta é a minha casa. Eu existo como Deus. Aqui é o meu lugar e não partirei porque um louco me disse que tenho que ir. Então, eu não ouço mais as vozes das crenças. Eu não acredito mais ser uma crença, ser uma imagem, ser um limite. Eu sou a totalidade, eu sou a própria existência. E é a consciência que faz isso. Ela deixa de se ver em limites e passa a aceitar a verdade do que ela é. Não é um você que está resolvendo ou tá mudando a identificação de existir. É a própria consciência. Então, quando ele coloca assim, ó, esse lar só abriga o amor, só abriga a totalidade. Então, não pode existir o medo e o amor. Eles não podem coexistir. A consciência, ela se identifica agora só com a verdade e não com ilusões. Então, quando ela começa a dar as boas-vindas, por isso que o milagre é esse desfazer, retira essa identificação ilusória, que é esse estranho, que é o medo, que é o pensamento de separação, e agora essa mente ela começa a dar as boas-vindas, que é a aceitação. Nada é imposto a ela, porque não tem nada se opondo à existência. Ela voluntariamente aceita o seu estado. Por isso que agora ela usa a visão de Cristo, que é olhar além das aparências, e ela dá essas boas-vindas à verdade do que ela é. Então, ela começa agora a olhar para tudo a partir da sua identificação de ser como Deus. Então, essa é a experiência da lição 160. Estou em casa e o medo é o estranho aqui. É esse posicionamento firme e convicto, onde desfaz todas as dúvidas e questionamentos, mas apenas a firmeza e a certeza de existir como Deus. Vamos passar o nosso dia todo assim, lembrando que existia como Deus e é aqui e agora. Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.